Isso é a vida para o mundo. A mim pode fazer? Isso é a vida para o mundo, no caso. É o que, se a gente olhar o logo do evangelho de hoje, o logotipo, as ofertas do evangelho de hoje, tem lá campanha da cura, campanha da prosperidade, né? Bom dia. Bom dia. Tem lá o slogan do evangelho. Hoje, qual é o slogan do evangelho? Cura. Tem segunda-feira da cura, quarta-feira da prosperidade. Em Gálatas, capítulo número 3, o apóstolo Paulo combateu o evangelho natural, que é a sensação emocional que a nossa alma tem de estarmos em Deus pelas coisas criadas. Então, de forma instintiva, nós estamos adorando as coisas criadas e deixando de lado o Criador. Então, o evangelho proposto lá em Paulo já era a circuncisão, e o apóstolo Paulo combateu a circuncisão, e ele chamou de falso evangelho. E esse falso evangelho, que tem uma raiz, ele vai se expandindo e agarra a alma do homem a uma realidade terrena. Então, a alma do homem agarrada a uma realidade terrena prometida em nome de Deus o tem como culto a Deus. Mas, na verdade, o que o homem está cultuando, como diz em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: adoraram mais a criação do que o Criador, ou a criatura, depende da tradução, né? Então, o homem, se você o pega num estado em que a família lhe é agradável, ele tinha um objetivo familiar, ou a mulher, né, tanto faz, e está agradável, ele está lá falando de Deus, está lá falando de Jesus Cristo, com uma animosidade que parece espiritual. Ele tem um poder de convencimento, esse homem, por causa da sua animosidade que está alimentada pelas coisas terrenas. Então ele tem lá o seu carro, tem lá a sua casa, ele para, eu vejo um cristão que é irmão, né, ele é até pastor, ele para na frente da casa dele e ele fica olhando horas e horas e horas, contemplando. Esses dias eu subi, desci, estava lá, voltei, estava lá, e olhando e contemplando, eu adquiri. E aí, pega o microfone, bota status do WhatsApp lá, campanha da cura, campanha da prosperidade, venha ser abençoado por Deus. Então, nós temos, muitos de nós, irmãos, temos a nossa animosidade, né? Não sei se animosidade é a palavra certa. A nossa alegria, a nossa energia de falarmos de Deus e lhe rendermos uma superficial obediência nas coisas terrenas, nas amizades, nas coisas que esse mundo oferece como sendo bênçãos de Deus. Então, assim como Jó sacrificava a Deus, Jó capítulo 1, 2 e 3, né, para não prolongar a introdução aqui, eu vou só citar os textos, mas depois a gente lê só um texto. Jó lhe adorava a Deus, levantava de madrugada, sacrificava pelos filhos, por quê? Porque ele queria uma família de acordo a uma expectativa. Então ele rendia a Deus algo que ele justificasse como sendo vontade de Deus para alcançar aquele objetivo. Eu vou lá, dou 10% do meu salário como dízimo, que não é para a igreja, era somente para os judeus, para a tribo de Levi, justificando que Deus vai me prosperar. Se Deus não prospera, a maioria não prospera, né? Quem prospera dando dízimo prosperaria assim também. Se Deus não prospera, a pessoa aumenta uma outra oferta aqui, acolá, começa a fazer mais serviço para a igreja. Então Jó, ele sacrificava a Deus buscando a família que ele desejava. E não alcançou. E no capítulo 3, versículo 42, ele diz: o que eu temia me aconteceu. Então as expectativas e ideias de Deus que ele tinha eram naturais e emocionais, pela grande riqueza, pela prosperidade, por tudo que ele foi adquirindo. Ele sabia que Deus existia, mas ele nunca recebeu nada de Deus, no sentido de revelação, quem Deus era, o que Deus tem para ele, para toda a eternidade, relacionamento. E lá no final, no capítulo 42, ele vai dizer, depois de passar por tudo isso: hoje eu vejo
que eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Hoje eu o conheço de fato e verdade. Veja, um homem que nunca olhou para uma mulher de coração impuro, nunca. Jó nunca olhou para uma mulher e teve intenções impuras com essa mulher. Ele era fiel aos mandamentos externos que as escrituras ordenavam, sabia da realidade da existência de Deus, mas nunca conheceu a Deus pessoalmente, nunca. Então hoje os nossos irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o entusiasmo, né? Com os irmãos que trazem muito entusiasmo, a fala muito carregada de emoção, referente à palavra de Deus, ao seguir a Deus, porque existe uma possibilidade muito grande dessa emotividade toda estar baseada no que ele quis adquirir e conseguiu. Então ele tem, às vezes, um medo inconsciente, ele nem sabe disso, né? De perder alguma coisa, e pensa que deve sacrificar a Deus para manter aquilo ali, né? Sacrificar certas obediências. Então, hoje nós vivemos num evangelho inconstante, como diz o apóstolo Tiago. Por que sois tão inconstante, mudando de doutrina a doutrina, religião para religião, né? Sai da denominação A para B, da B para C. Não há uma constância no andar do Senhor, porque deposita sua fé nas emoções, no evangelho falso, não revelado por Deus, né? E existe o perigo dessa alma estar incorrida na mesma coisa que acontecia com os judeus, que era o primeiro povo de Deus. Vocês saem terra e mar para formar um prosélito. Depois de formá-lo, tornam 2 vezes pior réu do inferno. Então, eles se convertiam ao judaísmo, circuncidavam, praticavam as práticas judaicas, eram do povo de Deus, mas estavam condenados ao inferno. E por quê? Diz o Senhor Jesus, vós, falando para os líderes religiosos, invalidam a lei de Deus com as vossas tradições. Então hoje no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, tem muitas tradições humanas que invalidam o poder do Espírito, de revelação de Deus. Então Jó, ele precisou passar por uma carga de morte mesmo, ele precisou ser morto mesmo, assim. Quase que literalmente, perder tudo aquilo que ele tinha feito, inclusive o seu ego de obediência a Deus, para então ter um encontro pessoal com o Senhor. Então é muito difícil, por isso que as escrituras proíbem a ordenação de presbíteros e irmãos para trazer a palavra, que são neófitos recém-convertidos, né? Porque o irmão recém-convertido, às vezes, ele mantém a sua fidelidade, porque tem o casamento, a família, mas se ele perde a família, um acidente, o marido abandona, a esposa abandona, ele vai cair na prostituição, andar com várias mulheres, vários homens, né? Porque a constância dele não estava no Senhor. Então, antes de uma assembleia local ter ali os presbíteros, né? Eles deveriam ter sido passados pelo teste do tempo, né? E as perdas, as vivências da vida terem provado que ele tem uma constância no Senhor. Então é muito difícil, irmãos, nós vermos isso hoje, a constância no Senhor pelo falso evangelho. Então vamos, eu quero abrir a Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios, né? Estava meditando agora de manhã. Verso de número 1 Coríntios, capítulo 2. E eu vou ler do 1 em diante mesmo. 1 Coríntios 2, 1. E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Porque eu decidi em não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Hoje, irmãos, se a gente olhar uma pregação do Evangelho, nós vamos ver que vai ter muita sabedoria humana, muitos gatilhos mentais, muitas filosofias, sofisma de como ser um crente rico, de como reuniões específicas para o casamento, tipo como ser um bom marido, como ser uma boa esposa. Nós falamos inclusive um pouco sobre isso domingo passado, né, sobre o casamento. Tá tudo ali muito simples.
qualquer adolescente de 14 anos que se prepara para casar, que naquela época eles casavam com 16, a média, né, os judeus, já sabe tudo ali, não tem que fazer terapia de casal, culto de marido e mulher, isso não existe na Bíblia, irmãos. Isso é um romantismo que a gente acrescentou nas escrituras. E aí traz um monte de filosofias do mundo, e aí restaura o casamento baseado em filosofias do mundo, restauram o casamento, entre aspas, né? Mantém-se casado, como eu conheço ateus muito bem casados. Só a tampa caiu na panela certa, vamos dizer assim. E se mantém muito bem casados, espíritas, que são um exemplo ali de matrimônio, né? E não tem comunhão com o Senhor nenhuma, né? Então, Paulo, ele está dizendo que ele não trouxe nada disso. Nada referente ao que o homem natural aprende para ter sucesso em alguma coisa na vida. Ele trouxe somente o evangelho do Senhor Jesus Cristo em espírito. E não é o que tem formado cristãos hoje, o simples e puro evangelho, né? Verso 3. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E meu discurso, a minha pregação, não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, mesmo sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória. Então, irmãos, nós temos uma glória no Evangelho. Se nós não enxergarmos essa glória, e a maioria de nós não enxerga, nós vamos ser inconstantes. O marido vai deixar a mulher vai deixar o marido, a gente vai trocar, o ânimo que a pessoa tem em falar de Deus desaparece mediante uma doença, como eu citei o exemplo lá do hospital, né? Eu estava falando com duas cristãs lá, era nítido ali, elas falavam do seu medo da cirurgia que elas iam passar, e Jesus não estava ali no hospital com elas ali. Muito provavelmente a campanha da cura de sexta-feira não funcionou. Então, a partir do momento que se prega o evangelho, que Deus vai curar e Deus não cura, a presença dele ali no hospital é duvidosa, porque o que Deus prometeu não aconteceu, então tudo o resto pode ser duvidoso. Mas aonde Deus prometeu isso, irmãos? Então, o apóstolo Paulo está nos prometendo uma glória, E essa glória, ela vem por uma revelação, e ela é um mistério para o mundo. Então, a gente coloca de base esse evangelho, uma glória aos santos de Deus, aos escolhidos de Deus, que é um mistério ao mundo, né? Verso de número 8. A qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, pois se tivessem conhecido, eles não teriam glorificado ao Senhor da glória. Essa glória, irmãos, esse mistério, ele é uma pessoa. E essa pessoa, de carne e osso, toca em mim, porque espírito não tem carne. Então existe uma teoria, uma exegese, uma doutrina teológica referente de que nós somos um espírito e possuímos uma alma e um corpo. Isso não é verdade, irmãos. Nós somos um espírito, uma alma e um corpo. Não existe divisão. Nós somos os três. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Então o Senhor Jesus diz: toque e veja se um espírito tem corpo. Toque e veja se um espírito tem corpo. Não há essa divisão no Senhor Jesus Cristo. Então nós somos trinos, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Continua então o verso. Qual é o versículo que a gente parou, irmãos? 9. Paramos no 8, agora no 9. Mas como está escrito, olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, tampouco entrou no coração dos homens as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus.
Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito que está no homem? Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, irmãos, Nicodemos, ele era um exemplo de religiosidade do povo de Deus, os judeus. Os judeus eram o povo de Deus, hoje são os cristãos. Deus fez uma transição da lei para a graça. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a representação da verdade. E é vergonha dizer isso, mas nós somos a representação da verdade. Eram os judeus a representação da verdade. O Senhor Jesus disse, a verdade vem dos judeus. E Nicodemos foi indagar com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse, tu não vai poder entender nada se tu não nascer de novo. Então, o evangelho que é apresentado hoje no mundo, de modo geral, ele é apresentado sem o Espírito de Deus. Então, ele converte só a alma humana a um comportamento. Por isso que as pessoas estão crendo em Jesus, depois estão crendo no Espiritismo, depois estão crendo em outra coisa. Então, se o Espírito Santo não nos revelar, não nos chamar, nós não formos os chamados de Deus, nós não entenderemos. E o comportamento do homem, as variantes de comportamento do homem é facilmente justificável. Por quê? Porque ele não tem o Espírito para contrapor. Quando um salvo que recebe a revelação de quem é Jesus Cristo, a verdade em glória de Deus para nós, quando ele tem um comportamento, quando a sua carne lhe pede um comportamento contrário, o Espírito lhe denuncia que aquilo ali é errado. Então ele não tem mais paz. Como diz do justo Ló, porque o Espírito Santo sempre existiu na terra, essa doutrina neopentecostal aí, que o Espírito Santo vai ser tirado da terra para o anticristo vir, o Espírito Santo sempre esteve na terra e sempre vai existir, 24 horas eternamente, na terra, com terra, sem terra, novo céu, nova terra. Ele participou da criação, do início de tudo, da criação do homem, então ele sempre esteve na terra. Ló, ele foi um conhecedor das coisas do Senhor. Ele conheceu do Espírito de Deus. O Espírito de Deus revelou os assuntos do Senhor para ele, assim como revelou para Abraão. A diferença é que Abraão foi chamado amigo de Deus, porque andou nas revelações que recebeu. E Jó, ele andou na carne, mas o Espírito de Deus que estava nele atormentava a sua consciência todos os dias, como diz em Pedro, capítulo 2. O justo Ló, cuja sua consciência lhe atormentava todos os dias. E se Abraão fosse até um justo, a cidade de Sodoma seria salva, um tipo do Senhor Jesus, de muitas almas sendo salvas no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é o Evangelho, irmãos? É uma glória física. Irmãos, o Evangelho é uma glória física, manifesto primeiramente uma pessoa. Como é que nós vemos a glória de Deus em uma pessoa? Porque essa pessoa multiplicou pães, peixes, ela mostrou um aperitivo do que viria para nós. Ela curou enfermos, ressuscitou mortos. Ela própria ressuscitou dos mortos, foi vista por mais de 500 testemunhas. Não tem homem na face da terra com, como é que se fala? Com compêndio, não sei se é compêndio, como é que é? Tem na bibliografia as regras, né, que provam os escritos de uma pessoa, a sua história, né? Não tem homem na história do mundo, falando do Senhor Jesus em carne, cujo a veracidade seja tão facilmente comprovada. Tem filósofos gregos cujo o acervo de escritos históricos são 5 livros, que as datações e a autenticidade torna-se difícil de verificar e comprovar, e mesmo assim a ciência que estuda a veracidade daqueles estudos comprova como verídica. Não existe nada mais bibliográfico e datado, documentado do que a história do povo de Deus. Desde os judeus, irmãos, com todas as suas referências para os estudiosos que estudam as suas evidências, como a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o homem da glória, irmãos. O homem da glória. Toda a glória de Deus estava repousada nele ali. Mas ele voluntariamente abriu mão dessa glória. Então ele deu espólios.
trailer, como uma série, um filme que vão assistir, né? Ele deu trailers do que viria no futuro, o que nos espera. Porque se ele mostrasse toda a glória de Deus para o mundo, irmãos, toda, o mundo não comportaria, começa por aí. Mas mesmo que ele fizesse o milagre de comportar, e aqui vai a base que nós temos que nos firmar, ninguém acreditaria, irmãos. Mesmo Jesus tendo ressuscitado, o túmulo de Maomé tá lá guardado por soldados fortemente armados para não roubar os ossos dele. Os ossos do apóstolo Pedro estão lá debaixo da vasilha do Vaticano em Roma. E o túmulo do Senhor Jesus está vazio. Não importa as evidências. Se o Espírito não nos revelar, nós não vamos crer. Então o Evangelho é a revelação de Deus em Espírito a nós. E quando ele revela a glória que nos é dada e o que nós vamos receber por toda a eternidade, fica secundário os sentimentos naturais, ficam secundários, que são lícitos, né? Trabalhar, estudar, tudo isso é lícito. E deve ser feito até para testemunho da glória de Deus. Mas se tornam secundários. Quando uma faculdade começa a comprometer uma jovem, um jovem, tentações lá ficam muito fortes e percebe que pode ceder, ela abandona a faculdade. Porque a glória, ela faz aquela faculdade, trabalha um tempo, ela sabe, ela faz como Abraão, vive em tendas. Porque não quer lugar certo aqui nesse mundo. Agora, quando nós estamos baseados num falso evangelho, e eu não falo só da vida, irmãos, porque a pessoa pode ter recebido a vida eterna dentro de um falso evangelho. O falso evangelho se estende a doutrinas terrenas para essa vida aqui, doutrina da prosperidade, aliancismo, toda essa série de cada vez pior mentiras que vão sendo acrescentadas na palavra. Nós vamos perdendo a glória que Deus nos preparou. Nós vamos perdendo. Ela vai ficando, nós vamos substituindo, nós vamos extinguindo o Espírito para quem o recebeu, porque a maioria não recebeu. Então continua o texto aqui, verso de número 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino e sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo, comparamos com as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Nem pode conhecê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Então, irmãos, o homem natural que não nasceu de novo, Nicodemos, com toda a sua servidão a Deus, ele não podia receber as revelações de Deus. Então, eu vejo muitos irmãos em assembleias, aí do mundo afora, né, reunidos somente no nome do Senhor Jesus, eu não vou entrar nesse assunto, que às vezes menosprezam irmãos denominacionais, né, como se não fossem salvos, fossem carnais, etc. Mas pode nós não termos recebido o Espírito de Deus, irmãos. Pode, muitos entre nós, não termos recebido o Espírito de Deus. Estarmos numa condição pior do que a de Ló. Porque Ló, embora andasse na carne, e sua condição era terrível, Hebreus capítulo de número 12, o pai açoita e disciplina os seus filhos. Se estou sem açoites e disciplina é porque não sois filhos, sois bastardo. Ló ele foi disciplinado. Severamente, irmãos. Severamente ele perdeu a mulher. As filhas cometeram incesto, prostituição com ele, com o próprio pai. Ele não consciente de com quem ele estava se deitando, mas tudo isso é resultado. A gente perde as revelações do Espírito, porque Deus nos livra de coisas tão abomináveis como essa e de muitas outras coisas pelo seu Espírito. Mas se andarmos na carne, então primeiramente o homem precisa receber o Espírito de Deus. E para isso
nós temos que voltar ao início da mensagem do apóstolo Paulo, no capítulo 2, quando nós iniciamos, dizendo que ele disse: eu não me propus ir até vós com palavras persuasivas. Então, qualquer palavra que tente agradar o mundo, vamos pintar a parede dessa cor, vamos botar a luz tal, vamos botar jovens para cantar essas músicas que o mundo gosta. Qualquer coisa que atraia o mundo pode ser uma injeção que impeça a pessoa de receber o Espírito de Deus, de nascer de novo. Se ela não nasceu de novo, ela pode aprender naquele falso evangelho todos os rituais e andar até como Abraão e nunca ser salva. Andar como Jó, que tinha um comportamento correto diante de Deus, mas nunca o conheceu. Então nós não podemos acrescentar nada ao evangelho, porque a glória que ele nos oferece é mais do que suficiente. Um corpo glorificado de carne, carne não, né? Eu falo carne, mas não quer dizer literalmente que seja de carne. Ele vai ser físico, igual o nosso, físico, como o Senhor Jesus deu o exemplo ressuscitando dos mortos. Então nós teremos um corpo físico. Eu não sei se metafísica é a palavra certa, mas ele vai poder passar parede, comer, beber, subir, teletransportar, tipo o Thor do filme lá, sabe? Que vai lá, Odin, volta e... Então nós vamos ter um corpo glorificado eterno. Isso é loucura, isso é série de filmes, é desenho animado. Não, é o contrário. É o mundo que faz uma loucura, criando em desenho animado, em séries, em filmes, em tecnologia, a realidade que não querem receber, porque não querem receber o Espírito de Deus. Não sei se os irmãos entenderam o que eu quis dizer, mas não vou repetir. Creio que deu para, pelo menos, entender parcialmente, né? Irmãos, o Espírito de Deus nos revela a glória do Pai. E se nós não tivermos a revelação da glória do Pai, a gente vai se envolver em paixões. O coração vai arder de paixões. Então a gente vai adulterar a palavra para sujeitar a palavra de Deus àquelas paixões carnais. Então não temos que tentar pensar assim, o que eu posso falar para essa pessoa para ela crer no Evangelho? O Espírito Santo vai salvá-lo ou não, irmãos? Não cabe a nós salvá-las mentalmente. Não cabe a nós tentar persuadir as suas emoções. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus que vai nos sustentar até o dia da sua vinda. É Jesus crucificado, é a nossa carne crucificada, é a cruz de Cristo em nós, em uma vida de sofrimento aqui nesse mundo aqui. Porque por mais que, por permissão de Deus, Deus permita, que não é um padrão, mas Deus permite que a gente tenha um certo conforto nesse mundo, material, social, etc. Por mais que haja essa permissão de Deus, ainda a gente sofre muito, irmãos. A gente sofre com os nossos irmãos na carne. A gente sofre com aqueles que se dizem cristãos, que a gente sabe que a alma está no inferno, parentes nossos. A gente sofre muito com as nossas lutas internas para nos mantermos em espírito no Evangelho. Porque se a gente se afastar um pouco do espírito, nós abrimos mão da verdade do simples, do verdadeiro Evangelho, e nós começamos a acreditar em coisas meio loucas, né? Qualquer abraço à carne, uma série que a gente começa a assistir, com sensualidade, palavrões, etc., fotinhos, Facebook, coisinhas que pouco a pouco a gente vai abraçando a carne, Efésios 4, 29 e 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus que em vós habita, vai nos afastando do conhecimento, da consciência sã. É coração puro, fé não fingida e consciência sã. A nossa consciência, ela começa a duvidar da verdade. E qual é a origem dessa dúvida, irmãos? É a carne. É nós trocarmos o Espírito de Deus para andarmos na carne. Então, quando Jesus diz, eu vos dou a paz que o mundo não pode vos dar, ele está dizendo que se você creu no verdadeiro Evangelho, e que você fala com a boca tão cheia, quando for te tirado a família, quando for te tirado os bens materiais, quantos irmãos que
tratavam bem filhos, esposa, aí perderam o emprego, começaram a beber, fumar. Ficaram ali nas campanhas, 1 mês, 1 ano, lutando na campanha da prosperidade, tentando o emprego de volta. Às vezes não conseguia, tentando a cura, veio não conseguia. Aí começou a fumar, começou a crer em outras coisas que não condiz com o evangelho. Porque o evangelho que ele estava crendo não era verdadeiro. E, consequentemente, ele se entregou para a carne. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, para encerrar minha fala, vou ler mais um versículo terminando aqui, que quando nós falamos de verdadeiro e falso evangelho, ele pode ser na raiz, que é o novo nascimento, como pode ser na doutrina. O irmão pode ter nascido de novo, e é um irmão, então, recebeu o Espírito de Deus que nos revela a glória de Deus que nos espera, e isso nos alegra, é a verdadeira paz. Então, quando nos é tirado tudo, como foi tirado de Jó, se o for, se Deus achar que precisa assim o fazer, senão ele não faz, que Deus não é masoquista, a gente continua na mesma divulgação. A gente continua divulgando o mesmo evangelho. Se for jogado no fogo e se for queimado, que seja, se Deus nos livrar, que nos livrou. O evangelho é o mesmo, porque a glória é eterna, não é aqui. E a ressurreição do Senhor Jesus, que a vida dele está escondida, e a nossa também está escondida. Toda a glória que nós temos, ninguém vê, só nós. É que nem olhar a estrada do banco hoje, já está em 1 milhão já, ó. Ninguém está vendo, só nós aqui, ó. Então o nosso extrato na glória eterna está grande, cheio, mas só nós vemos, ninguém mais vê. E quem recebeu o Espírito de Deus? Então, o irmão pode ter sido salvo, está com o nome no livro da vida, mas está recebendo doutrinas erradas, que vai levá-lo a andar na carne e, consequentemente, Deus vai ter que discipliná-lo. Agora, irmãos, Deus não é injusto. Ninguém fica recebendo doutrina errada se quer a doutrina certa. Lá em Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer, e Deus os entregou o espírito do engano. E lembrando que a carta é a igreja, né, irmãos? Lembrando que nós estamos falando que a carta é para a igreja. E Deus os entregou o espírito do engano para que creiam na mentira, por não se importarem com a verdade. Então, por que o falso evangelho está cheio de seguidores? Porque não estão nem aí para a verdade. Não estão nem aí para Deus. Quem quer Deus, aos poucos vai tendo uma consciência limpada, purificada pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus em nós habita. Ele é o selo da nossa redenção. Ele é a garantia que nós vamos chegar do outro lado, né? Se chegar lá a carta lá sem selo, não entra. Então ele é o selo da nossa redenção. Não é as nossas obras, não é a nossa capacidade, não é porque nós erramos que a gente vai perder a salvação. A gente faz o que o Espírito nos conforta e nos ensina. Se pecardes, temos um justo, não pequemos, irmãos, diz o apóstolo João em sua carta, né? Mas se pecarmos, ele se inclui junto, ó, ele se coloca junto. Temos um fiel e justo advogado que intercede por nós junto ao Pai. Então a filiação é eterna, a salvação é eterna, a glória está escondida em Deus e é eterna. Tudo que Jesus ele demonstrou aqui é eterno. Cidades inteiras foram curadas, mortos foram devolvidos às suas esposas, tirados do paraíso e voltados à vida neste corpo, porque nós somos trino. Toda a glória que o Senhor Jesus demonstrou está guardado para nós, irmãos. E a gente quer essa glória? Ou a gente trocaria, Deus, eu trocaria toda a glória eterna por uma glória terrena aqui. O Senhor me dá 80 anos de uma vida perfeita, eu não preciso ir para o céu, eu posso ir para o inferno. Embora não se fale isso com a boca, é os sentimentos do coração de muitos dos cristãos, irmãos. Eles trocariam tudo por uma vida que eles julgam ser perfeitas aqui. Quando eles entram na sua fábrica, eles falam para Jesus, fica aí, do lado de fora aí. E lá eles têm os seus relacionamentos, suas mentirinhas, as suas ideias para crescer na empresa, e etc. Vendedor de carro mentindo para vender o carro, e assim vai. Mas quando a gente recebe do Espírito, que o homem natural não pode receber, então não adianta querer ensinar, irmãos, e querer evangelizar ninguém. Esse evangelho, testemunho de Jeová, não é agradável ao Senhor. O próprio Espírito vai conduzir os que são seu aos que serão seu. Ó,
o Espírito de Deus, do cabeça da igreja, vai conduzir os seus para os que serão seus. Ainda não são, serão. Ele vai crescendo o corpo, o número de salvos, através de nós, de outros irmãos, mas não é nós que decidimos. É o Espírito que salva usando o corpo de Cristo na terra, que é a sua igreja, né? Vamos, então, encerrar aqui. Qual é o versículo que nós paramos? Paramos no 14. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meu Deus, irmãos. Nós temos a mente de Cristo. Se temos o Espírito dele, né? Porque senão nós não temos. Nós não nascemos de novo. Nós não temos a mente de Cristo. Por coincidência não. Por contrapartida, não sei qual é o termo correto dizer, o apóstolo Paulo está falando uma verdade que o homem natural não pode compreender na igreja que vivia igual o mundo vive. Consegue compreender a paradoxo nisso, né? Se é o contraste nisso? O apóstolo Paulo está ensinando algo espiritual na igreja mais carnal, a única da época que era carnal, né? No caso. O homem dormia com a madrasta, eles começavam a reunião se embriagando e comendo quando os irmãos chegavam, às vezes mais pobres, não tinha nada para eles comer. Eles faziam divisão entre os irmãos, tipo, não gosto de me reunir com aquele irmão lá, ó. Não, com aquele irmão não vou me reunir. Não. Não vou, faço de conta, né? Pergunto como tá, faço aquela hipocrisia cristã. Então, era a igreja mais carnal que tinha. E o apóstolo Paulo ali nos revela os assuntos cerne da vida cristã. O alicerce da vida cristã está ali, irmãos, na igreja mais carnal. E Paulo cita como igreja, eles são irmãos salvos, irmãos. Paulo tinha esse dom, né? Alguns de nós irmãos também têm esse dom. Eu não me coloco nesse recebimento de dom, né? Mas Paulo cita o nome de alguns irmãos no livro da vida, né? Só que eles eram irmãos que viviam como o mundo, de forma carnal. E gerou toda a consequência que gerou na igreja de Corinto. Má doutrina, já estavam duvidando da ressurreição dos mortos. Não é que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos no sentido que eles iam morrer eternamente. Só que eles achavam que iam viver um espírito vagante por aí, ó, igual os gnósticos, né? Sem corpo. Então essa era a crença deles, que o corpo seria totalmente destruído e não haveria sofrimento, irmãos. Então, se a carne vai ser totalmente destruída, era a crença gnóstica original que entrou na mente dos cristãos de Corinto, então eu deixo a carne fazer o que ela quer, igual ela vai ser destruída. Só que Jesus disse, se tua mão te faz pecar, lança e joga ela no inferno. Se teu olho te faz pecar, arranca e o joga no inferno. Nós vamos ter... Nós não, né, irmãos? Graças a Deus. Mas quem vai para o inferno vai ter corpo para ser queimado, irmãos. Nós não vamos ser um espírito vagante por aí, tipo... Não. Então, mas por que eles estavam perdendo fundamentos básicos da ressurreição em corpo? Em corpo. Por causa do pecado, da carne, de querer viver para a carne, irmãos. De querer trocar toda a glória que Jesus nos revelou a eles também, para o mundo é loucura. Imagina um Deus todo-poderoso ser crucificado na cruz. Que sentido? O Deus todo-poderoso tem que ser igual Thor, com um martelo lá, biônico lá, e matar todo mundo. Não pode ser preso numa cruz lá. Isso não pode ser Deus poderoso. Não faz sentido para o mundo, para o homem natural, loucura. Mas o Espírito nos revela a glória que está escondida para nós. E a gente vai trocar essa glória toda eterna do atemporal para o temporal, para viver dentro do espaço de tempo tão mero e curto. Parece que ontem eu estava com a idade da Lorena aí, ó. Eu me lembro. Um ano a mais ou dois anos a mais eu estava embalando meu irmão no colo, sentado no banco assim. Mas na minha memória parece que foi ontem. E meu irmão era um bebezinho de colo. E amanhã o corpo vai estar num caixão e a alma vai estar no paraíso. Aguardando a ressurreição para eu receber toda essa glória. Então nós vamos trocar toda essa glória que a nós foi revelado
Nós, os que recebemos o Espírito de Deus, para andar de galho em galho, de denominação em denominação, campanha de cura, campanha disso, campanha daquilo, buscando essa vida, etc. Andar na carne, pecando, enganando, sendo enganado. Então, o que o Senhor Jesus nos prometeu está escondido, irmãos. Não é para essa vida. Efésios capítulo 12. Nós fomos assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Quem está vendo Cristo? Ninguém. Mas houve testemunha. Como eu disse, arrolado em livros, o maior testemunho que nós temos é da pessoa do Senhor Jesus. Com centenas e centenas de pessoas, inclusive incrédulos testemunhando que ele era o Filho de Deus. Documentado, né? Estevão viu Jesus lá na glória. Fisicamente, seus olhos, foi dada uma abertura, né? Elias, ou Eliseu, contava com o moço dele. A casa foi cercada de soldados para prender Elias, ou Eliseu, não lembro bem agora. E o moço dele, o servo dele, estava morrendo de medo. Aí Elias ou Eliseu, tu lembra, não? Quem é? Eliseu orou, Deus, abre os olhos desse moço aí. E quando os olhos do moço, ele não era cego, ele enxergava. Só para ele ver o mundo espiritual, os olhos dele se abriu, tinha carruagens de anjos com espada de fogo, sei lá mais o que lá, sei lá como é que era. Não lembro assim detalhadamente a escrita, mas ele viu todos aqueles anjos ali, ó, para proteger Eliseu e o seu moço. Imagina os nossos olhos se abrindo e ver um monte de anjos, irmãos. O meu se abrir, eu vi. Por isso que eu larguei a arma de fogo, essas coisas, tudo, irmão. Agora, se eu querer pegar de novo dessas coisas, meus olhos vão sendo fechados cada dia mais. Então, Deus, ele quer abrir os nossos olhos para nós enxergarmos a glória, para ele nos revelar a glória dele, mas está escondida nos céus. Nós vamos possuir essa glória fisicamente, visivelmente ao mundo, quando nós formos ressuscitados dos mortos. Já estou colocando que nós vamos morrer, né, irmãos? Porque todo mundo quer ser abatado, não sei o que eles acham de ruim na morte. Mas nós vamos ser ressuscitados da morte, nosso corpo vai ser colocado em nosso espírito de novo. E nós vamos subir aos céus e descer com Cristo para julgar o mundo. E nós vamos condenar o mundo. Os nossos familiares que a gente ama, a gente não vai ter mais essas afeições por eles. Deus vai nos dar um corpo que não vai sofrer mais. E a gente vai condená-los à eternidade perdida. Agora, se essas afeições começarem a nos enganar, a gente pode querer modificar o evangelho. A gente pode querer modificar a graça de Cristo. Para querer colocar todo mundo dentro do barco, mas não entra, irmãos. O dilúvio veio e matou a todos, só ficou Noé e a família. O número de salvos é pouco. Em toda a história de destruição do planeta Terra, irmãos, seja local ou seja global, todo o planeta Terra, poucos foram salvos. E Pedro, na sua epístola, ele dá o exemplo de Noé quando vai falar da salvação da igreja, irmãos. Então a gente vê esses 2 bilhões de cristãos hoje. Esses que vão morrer nessa geração agora aqui, quantos desses têm o nome no livro da vida? Receberam o Espírito de Deus, irmãos. Nós temos a mente de Cristo. O que é padecer qualquer coisa na carne comparado com a ressurreição dos mortos e a glória eterna? Então, devemos orar e pedir, Deus, abre os meus olhos como abriu do moço de Eliseu. Revela mais da tua glória para mim. Eu tô muito ensinado, doutrinado pela minha carne que me enganou. Então, não é que o Senhor não quis revelar, é que eu fui egoísta mesmo. Eu não me interessei pelas tuas verdades, mas eu quero, me revela mais das tuas glórias. Para que eu atente para o que há de vir e não para esse mundo. Amém, irmãos?